O milionário encontra um mendigo velho na rua que tem um segredo para revelar. Ricardo acelerava sua limusine preta sob o sol escaldante, deslizando pela avenida mais movimentada da cidade, aquela que separava duas realidades: arranha-céus de vidro e concreto e as vielas esquecidas onde a miséria mordia as calçadas rachadas. De repente, um barulho estridente, um estouro violento vindo do motor. O carro estancou no meio do nada, fumaça saindo do capô como um fantasma. O silêncio caindo como uma luva pesada. Ricardo desceu irritado, o terno caro amassado, o rosto franzido pela raiva. Foi então que ele viu. Ali, encostado numa parede grafitada, havia um homem velho, um mendigo, cabelo branco desgrenhado, olhos fundos e fundos demais, pele marcada pelo sol e noite sem fim. Estava em péssimo estado, a respiração pesada, os pés parecendo quase colados à sujeira da rua. Um nó apertou o peito de Ricardo, mas algo mais o puxava. Uma curiosidade inquietante. O homem que se chama. Ele olhou de soslaio para o lado, sentindo os olhares curiosos de quem passava. Vozes sussurravam. O que aquele velho sabe? Vai dar confusão. O clima pesava. O ar parecia congelar. De repente, uma sombra apareceu na esquina. Gabriel, seu sócio, o rosto fechado, os olhos brilhando com uma mistura de rancor e determinação. Ele fez um sinal discreto para que Miguel se calasse. A ameaça era clara. O velho mendigo não deveria abrir a boca. Ricardo hesitou. Um turbilhão girava dentro dele. Medo, dúvida, raiva, culpa. Miguel, cambaleando, deu um passo à frente e revelou uma última coisa antes de o sol começar a descer no horizonte. Eu posso ser mais do que um mendigo cansado. Talvez, só talvez, eu seja o que você perdeu de verdade. O que você nunca soube que precisava. O coração de Ricardo disparou. Um avô? Impossível, ou não? O silêncio encheu o espaço entre eles, enquanto o mundo ao redor continuava sem perceber. Mas dentro do peito do milionário, tudo ruía. Ele precisava decidir: manter seu império de mentiras ou mergulhar de cabeça na verdade que poderia libertá-lo ou destruí-lo. E tudo isso antes mesmo do perigo real começar a chegar. Porque não era só o segredo de Miguel que ameaçava Ricardo. Era o próprio Ricardo que lutava contra o que havia dentro dele. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentiu o corpo inteiro estremecer. O vento quente varria a calçada, levantando poeira e o cheiro amargo do asfalto derretido. No fundo,
As buzinas soavam cada vez mais altas, misturadas a sussurros e olhares cortantes. Miguel segurava o olhar de Ricardo, como se enxergasse ali um livro aberto. Gabriel chegou perto, apertando os punhos. Seus olhos não paravam quietos, pulando dos carros, passando para o velho, do velho para Ricardo. Uma tensão densa, quase sufocante. Dava para sentir as mãos suando frio. De repente, um grito rasgou o silêncio. Uma mulher do outro lado da rua apontava. Alguém chame a polícia, tem algo errado. Muita gente já parava para espiar. Os celulares surgindo das bolsas feito formiga atrás de doce. Uma sensação de descontrole tomava tudo. Ricardo só queria fugir dali. Mas Miguel continuava parado, olhando fundo, sem piscar. Os segundos se arrastaram. Foi nesse momento que Gabriel explodiu. Voz trêmula, quase entre dentes. Você não tem direito. Fica calado. Ou eu... Mas Miguel riu. Não aquele riso leve, mas uma gargalhada dura, amarga, cheia de dor e ódio. O velho avançou um passo. O cheiro de suor e abandono misturava-se ao perfume caro de Ricardo, criando um golpe no estômago. Vai me calar, Gabriel. Nem você consegue esconder a verdade para sempre. A multidão se agitou. 2 homens de uniforme apareceram, coletes da limpeza pública. Mas um deles puxou algo da cintura. Não era uma vassoura. Era uma pistola preta, fria, apontada direto para Miguel. Ricardo travou. Os minutos viraram uma onda de calor e susto. Tudo parecia congelado, cada respiração mais pesada que a anterior. A arma tremia nas mãos do homem, olhos arregalados. Agora acabou a brincadeira, velho. Ninguém aqui vai estragar o chefe. Um cheiro forte de borracha queimada subiu do motor da limusine, misturando tudo. O barulho de sirene, longe, invadiu o ar como um soco. Mas era tarde. Em fração de segundos, Miguel se jogou no chão, rolou para longe, mas um disparo ecoou seco, estourando a parede suja atrás dele. A multidão se dispersou, gritando. Gabriel tentou segurar o atirador, mas tropeçou, caindo junto ao meio-fio. Foi então que veio a reviravolta. Miguel tirou do bolso um crachá sujo, meio rasgado. No reflexo do sol, deu para ler: Polícia Federal, investigador secreto. Ricardo sentiu o coração parar. Tudo rodava. Miguel apenas encarou a arma, cuspiu no chão e gritou para todos ouvirem: Eu não sou só um velho largado. Eu vim desmascarar o rei dessa cidade. E não é o Ricardo, é o Gabriel. A multidão inteira olhou para Gabriel, que ficou branco, pálido, os lábios tremendo. A arma do homem da limpeza foi jogada fora. Ninguém entendia nada, todo mundo berrando. Alguém chorava. Ricardo sentiu o mundo cair. De repente, ele não era mais o alvo maior. No meio do caos, Miguel se levantava, jogando o crachá no peito de Gabriel. O segredo nunca foi de Ricardo. O império de mentiras era outro. Mas aí o celular de Ricardo vibrou. Uma mensagem anônima. Sai daí agora. Você está em perigo. Miguel não contou tudo. No peito, um medo gelado voltou a apertar. Ele olhou ao redor procurando uma saída.
Mas quando olhou de volta, Miguel tinha sumido. Simples assim, desaparecido entre as sombras da multidão. E agora? Quem era amigo? Quem era inimigo? O que de verdade estava escondido sob aquela avenida rachada? O mundo estava de cabeça para baixo, e o verdadeiro segredo ainda estava solto, correndo pelas ruas. O coração de Ricardo ainda batia descontroladamente quando olhou ao redor e percebeu que Miguel tinha desaparecido. A multidão agora estava em frenesi. Gritos e confusão cercavam-no como uma tempestade. Ele não queria acreditar que tudo estava acontecendo. A revelação de Miguel sobre Gabriel o havia deixado tonto, como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. E agora? Ele murmurou, a mente em choque. Sua amizade com Gabriel era verdade, assim como a lealdade que sentia. Mas aquela súbita revelação não deixava espaço para dúvida. Ricardo olhou para o sócio, que se levantava do chão, pálido como um fantasma, enquanto a sirene da polícia se aproximava, aumentando a sensação de urgência. Gabriel! Ricardo gritou, tentando alcançar o sócio, mas a multidão se movia, puxando-o em direções opostas. As pessoas empurravam e murmuravam, todas tentando entender o que acontecera. O policial que quase atirou em Miguel agora registrava os dados das testemunhas em um canto, e a tensão no ar era palpável. Ricardo, escute! Gabriel avançou, os olhos brilhando com desespero. Ele parecia mais um menino perdido do que o poderoso sócio que ocupava o escritório ao lado dele. Não acredita no que aquele velho disse. Não pode acreditar. Como não acreditar, Gabriel? Ele teve um crachá, um investigador da polícia. O que você esconde de mim? A voz de Ricardo falhou, um nó apertando sua garganta. Ele nunca imaginou que a verdade de sua vida poderia estar tão próxima de uma revelação devastadora. Gabriel respirou fundo, mas antes que pudesse explicar, um grito estrondoso ecoou da beira da calçada, fazendo todos se virarem. Uma mulher, conhecida por todos como uma ativista local, estava caída no chão, com um rádio quebrado na mão. As palavras estavam prestes a escapar de seus lábios, mas o som de um motor acelerado a interrompeu. Um carro preto passou em alta velocidade. Não era uma limusine qualquer, mas sim uma SUV chamativa. Ricardo reconheceu o carro imediatamente. O motorista olhou para o lado e, através do vidro escuro, um olhar penetrante atravessou a distância. Era Helena, sua ex-esposa. Mas não era o olhar dela que o assustou. Era a certeza de que ela não deveria estar ali. Helena tinha desaparecido há anos. O tempo pareceu desacelerar enquanto a realidade se desdobrava. As imagens tortuosas da última vez que a viu, a discussão acalorada que terminara em separação, tudo isso voltou à tona. E se ela soubesse de algo? Sua mente quase não processava, mas a cena tornou-se mais sombria quando Gabriel pareceu captar sua reação. Ricardo, isso não é o que você pensa. Helena não pode estar ligada a isso. A voz de Gabriel se arrastava, sua expressão se contorcendo em ansiedade. Mas Ricardo não ouvia mais. Helena havia seguido em frente? Poderia estar envolvida com os negócios escusos de Gabriel? Cada pergunta girava em sua cabeça como um furacão. Ricardo gritou de volta. Helena, espera! Ele se lançou em direção ao carro, ignorando todas as consequências. A SUV arrancou e acelerou. Ricardo viu o medo nos olhos de Gabriel.
mas não podia parar. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto o carro desaparecia na esquina. Com um golpe de revés, o Ricardo estava muito em cada uma na cidade. A verdade sobre Gabriel e a presença de Helena estavam prestes a se chocar de uma forma explosiva. Seu segredo, Gabriel. O que você escondeu? O que Helena sabe que eu não sei? A necessidade de respostas era voraz, mais urgente que qualquer outra coisa. Ele estava prestes a descobrir que a verdade carregava uma escuridão muito mais profunda, algo que podia engolfar seu mundo em chamas. E assim, com o coração na garganta, Ricardo percebeu que a revelação de Miguel era só a ponta do iceberg. Algo mais perigoso estava à espreita, pronto para explodir. A noite estava apenas começando a revelar seus segredos, e os fantasmas do passado finalmente despiam suas máscaras. Ricardo sentiu o coração disparar ao ver a SUV de Helena desaparecer na esquina. Gritou seu nome, mas foi em vão. A dor da traição o atingiu como um soco. O que ela estava fazendo ali? Uma parte dele queria acreditar que não tinha nada a ver com Gabriel, que tudo o que Miguel havia dito era apenas uma loucura de um homem na rua. Mas algo nele sabia que a verdade estava muito mais perto do que imaginava. Ricardo, espera! Gabriel o puxou pelo braço, a expressão de desespero em seu rosto. Temos que falar. Você não pode sair correndo assim. A situação é mais complicada do que parece. Ricardo tirou o braço, a raiva fervendo dentro dele. Mais complicada? O que pode ser mais complicado do que você estar envolvido em algo escuso e Helena estar de volta em meio a tudo isso? Você trabalha com criminosos. Isso é você. Não é assim que as coisas acontecem. E aquela não é a Helena que você pensa que é. Gabriel estava quase implorando, mas Ricardo não conseguia ouvir mais. Ele sentia um nó na garganta, misturando a dor da traição com a confusão da revelação. A sirene da polícia ficou mais forte, o que deixou o clima ainda mais tenso. As pessoas se afastavam, formando um círculo ao redor de Ricardo e Gabriel, murmurando e perguntando-se o que estava acontecendo. O burburinho crescia, pontuado por vozes de indignação. Olha, aquele é o Ricardo, e aquele é o amigo dele, Gabriel. O que será que eles estão fazendo? E enquanto a multidão se aglomerava, a tensão aumentava ainda mais. Ricardo olhou para Gabriel, suas feições marcadas pela ansiedade. Me conta tudo, Gabriel. O que você esconde? Ele precisava de respostas. A urgência o consumia. É mais difícil do que você imagina, a verdade sobre a Helena. Mas antes que pudesse terminar, um novo barulho cortou o ar. O som de pneus cantando. A SUV de Helena voltou, mas não sozinha. Um carro ainda mais escuro, quase invisível sob a luz do dia, surgiu em alta velocidade. Ricardo sentiu um frio na barriga. Algo estava muito errado. A SUV parou em frente ao grupo, e do carro escuro, uma figura imponente saiu. Era um homem alto, com um olhar penetrante que fazia a multidão silenciar. A presença dele exalava poder e um medo palpável tomou conta do local.
Ele olhou diretamente para Ricardo, e um sorriso gelado se formou em seus lábios. Ricardo, quanto tempo! Sua voz profunda carregava um tom ameaçador. Ricardo piscou, tentando processar o que estava vendo. Ele reconheceu aquele homem. Era Diego, um nome sussurrado nos meios que lidavam com negócios sujos. Uma sombra que pairava sobre seu mundo. Você não deveria estar aqui, Ricardo disse, as palavras escapando de sua boca como um aviso. Ele fez um gesto rápido, e 3 homens surgiram ao seu lado. Suas intenções claras e a tensão no ar foi cortante. Gabriel deu um passo à frente, defendendo Ricardo. Você não pode fazer isso. Largue ele. Mas Diego apenas riu. Você não entende, não é? A verdade pega sempre de surpresa. E às vezes vem com um preço. Nesse momento, Helena saiu da SUV, mas havia algo diferente nela. Seu olhar estava vazio, como se estivesse nas garras de um transe. E uma expressão de dor cruzou seu rosto. Ricardo! Ela gritou, mas foi interrompida por Diego, que avançou em direção a ela, colocando a mão em seu ombro. Helena não é quem você pensa que é, Ricardo. Você tem que entender que algumas pessoas fazem escolhas, e o que vem depois pode ser devastador. Ricardo estava atordoado, a revelação o desmoronando. O que estava acontecendo? O que ele não sabia? Por que Helena estava com ele, parecendo tão perdida? Diego abaixou a voz, quase um sussurro. Talvez esse seja o seu último aviso, antes que tudo isso que você chama de vida desmorone. O golpe final, a última verdade não revelada, estava prestes a vir à tona. Ricardo sentiu que chacoalhava, a angústia crescendo, enquanto tentava recompor suas ideias. Sua vontade de entender se transformando em um desespero paralisante. E então, como um trovão cortando a noite, um tiro ecoou. O mundo ao redor pareceu parar. Todos os olhos voltaram-se para o centro do caos, enquanto um corpo caía ao chão. E a gritaria começou de novo. Ricardo olhou, horrorizado, enquanto a verdade escapava por entre seus dedos. Quem havia sido atingido? E que segredos ainda estavam por vir? O verdadeiro jogo apenas estava começando. Ah, lembre-se! Se basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O tiro ressoou com uma clareza ensurdecedora, cortando o ar tenso como uma faca. O mundo parecia girar lentamente ao redor de Ricardo, enquanto ele piscava, em estado de choque. Ele não conseguia processar o que havia acontecido, o eco do disparo ainda reverberando em seus ouvidos. Todo o caos ao redor foi sufocado por um silêncio pesado, um momento paralisante que parecia se arrastar por uma eternidade. Então, da multidão, um grito agudo. Não era apenas o grito de pânico, mas algo mais pessoal. Era Helena. Ricardo! Sua voz rasgou a atmosfera, mas ele não podia se mover. Não conseguia respirar. Seu olhar se fixou na cena à sua frente. Um corpo caído no chão. Aquele não era um desconhecido. Aquela figura no chão era Gabriel. O sangue começava a se espalhar, transformando a calçada em um mosaico horrendo
de vermelho contra o cinza do concreto. Ricardo sentiu seu coração congelar. Gabriel! Ele gritou, a voz carregada de desespero enquanto se precipitou em direção ao amigo. Diego riu com um tom sarcástico, a expressão triunfante enquanto se afastava, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Eu te avisei, Ricardo. Algumas verdades não são feitas para serem reveladas. A frieza nas palavras dele fazia o estômago de Ricardo girar. A revelação agora era uma bomba prestes a explodir. Quando ele alcançou Gabriel, o rosto do sócio estava pálido, os olhos arregalados de dor. Ricardo, eu não... Ele precisa salvar o amigo. Precisava de respostas. Mas os medos corriam pela sua mente como um torrente imparável. A relação construída ao longo dos anos, a amizade, toda a confiança que ele havia depositado, estava se esvaindo como aquele sangue que se espalhava diante dele. Não, 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 não! Você vai ficar bem. Gabriel, você precisa! Ricardo pressionou suas mãos sobre o ferimento, mas era como tentar conter um rio com as mãos. A vida de Gabriel escorregava entre seus dedos. Por trás dele, Helena tinha se aproximado, o olhar distante. Ricardo, você não pode pensar que isso termina aqui. Há coisas que você não sabe, que precisamos desvendar. Isso é maior do que nós. Havia um tom de urgência na voz dela, mas ao mesmo tempo uma fragilidade que quebrava a dureza da situação. Maiores do que nós? O que você quer dizer? O que está acontecendo? Ele perguntou, olhando de Helena para Gabriel, desesperado por respostas que pareciam fugir dele. Mas a expressão de Helena mudou. Algo brilhou em seus olhos. Ricardo, escute. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. Então, algo nos olhos dela o alertou. O rosto dela mudou de uma preocupação genuína para um olhar que parecia conhecer fatalidades. E então, ele viu uma pequena tatuagem visível na parte interna do pulso de Helena. Uma sigla, C.A., o mesmo que estava gravado em um dos documentos que tinha lido sobre o passado de Gabriel. Era uma organização criminosa, envolvida nas sombras que ele sempre tentou evitar. Você está envolvida com isso? A articulação das palavras era difícil. O peso da traição a atordoava. Não, Ricardo, escute. Eu não queria que você soubesse assim. Eu tive que fazer escolhas e você... Um novo grito penetrou o ar. A tensão cresceu e a presença de Diego se tornou um espectro ameaçador. Ele estava se afastando, mas agora seus homens cercavam Gabriel e Ricardo. A atmosfera carregada de um desfecho trágico. É hora de você decidir de que lado está, Ricardo. A verdade pode ser um fardo pesado, e sabemos que você não pode suportar isso. Ele lançou um olhar pasmo no corpo caído de Gabriel, e então rolou os olhos com uma frieza que enviou um calafrio pela espinha de Ricardo. E no fundo da mente dele, uma última verdade começou a se formar. Ele percebeu que talvez não soubesse de nada. Aquelas conexões, aquelas tramas secretas. Talvez todos eles tivessem sido peças em um jogo muito maior que eles jamais poderiam imaginar. O verdadeiro jogo apenas havia começado.
e a linha entre amigo e inimigo estava prestes a se desfazer completamente. Antes de mais alguma coisa, um tiro disparou novamente. Mas desta vez não era o caos que parava o tempo. Era Ricardo que parou ao perceber que havia algo por trás de tudo. E o que quer que fosse, ele estava prestes a encontrar. A revelação dançava nas sombras, e ele podia sentir sua presença se aproximando. O tiro ecoou mais uma vez, e o tempo parou. Ricardo ficou paralisado, o coração acelerando como se quisesse saltar do peito. Em um instante, tudo era confusão e gritos, e no seguinte, apenas o silêncio cortante que preenchia o espaço. Ele se jogou ao lado do amigo, tentando controlar a pressão do sangue que escorria. Helena, por sua vez, estava paralisada, mas começou a se mover, ainda assim vestida com a tensão do momento. Ricardo, não podemos ficar aqui, ela implorou, mas as palavras dela estavam longe de seus ouvidos. A presença de Diego pairava como uma sombra, observando, e a partir do canto do olho, ele notou que os capangas do criminoso começaram a se aproximar, com a intenção visível de atiçar mais violência. Não vá embora, Gabriel. Fique comigo. Ele pressionou a ferida com mais força, as mãos tremendo, os olhos ardendo em lágrimas que ameaçavam escapar. A expressão de Gabriel escurecia gradualmente, os olhos perdendo o brilho. Ricardo, ele tentava falar, a voz falhando. Precisamos descobrir. Então, um último suspiro pesado escapou de seus lábios, e a vida parecia flutuar para fora, como um balão que estourara. O corpo de Gabriel relaxou, e tudo ao redor começou a girar. Não! Ricardo gritou mais uma vez, a dor do luto e da traição se entrelaçando em seu coração. Ele olhou para Helena, buscando respostas, enquanto os olhos dela se arregalavam, apreensivos. O que foi que aconteceu? O que estamos fazendo? Você não entende. Não era só o que você viu. As palavras dela saíam rápidas, como se essas perguntas fossem a única forma de escapar daquela cena horrenda. Aquele não foi um ataque isolado. Isso tudo está muito maior do que imaginamos. Ricardo começou a enxergar que o peso da revelação estava pesando em seu peito como uma rocha imensa. Ele respirou fundo, quando uma nova voz interrompeu o caos. Parece que a peça mais importante chegou, não é mesmo? A voz era feminina e sombria, desprovida de compaixão. Os olhos de todos se voltaram para a figura em pé, à beira do tumulto. E então, ele a reconheceu. Era Lívia, uma antiga rival de negócios, envolvida em um jogo que Ricardo nunca quis se tornar parte. Ela se aproximou, com um sorriso que poderia congelar o sol. Que pena ver um de vocês caindo assim. Mas a verdade é que já esperávamos por isso. Lívia, Ricardo perguntou, o ódio e a incredulidade fervendo. O que você tem a ver com isso? Ela apenas riu, um riso gélido que não escondia a satisfação. Eu não sou apenas uma espectadora, querido. Eu sempre fui parte disso. E você, querido, está prestes a descobrir que esta luta não é só entre você e Diego. Não precisamos ir muito longe para ver quem realmente controla o jogo. Ali, diante de todos, a verdade começou a desmoronar,
como um castelo de cartas. A unidade de suas amizades e alianças, tudo o que havia sido construído, estava ganhando novas dimensões. Helene olhou para as costas de Lívia e já estava formulando uma ideia fugaz. Ela está mentindo. Ricardo, você precisa acreditar em mim. Mas antes que as palavras das duas mulheres pudessem ressoar, algo inesperado aconteceu. Um estrondo colossal cortou o ar e uma fumaça começou a subir da calçada. Um carro explodiu em chamas e a visão se distorceu em meio ao caos. Ricardo, em choque, olhou para o amigo caído. Uma nova onda de pânico se erguia dentro dele. E quando ele dirigiu o olhar de volta, Lívia havia desaparecido. A multidão corria, gritos e o cheiro de fumaça invadindo a cena. Um pensamento assombroso atravessou sua mente. Quem era real? O que era verdade? E o que era uma manipulação? Ele sentiu que precisava descobrir logo. O tempo estava se extinguindo. E, no fundo, a única coisa que poderia salvá-lo agora era desvendar o verdadeiro jogo que estava sendo jogado, antes que fosse tarde demais. Ricardo piscou, a fumaça ainda pairando no ar após a explosão. Sua mente girava com a cena aterrorizante diante dele. Gabriel no chão, a vida escorrendo para longe. Ele tentou concentrar-se na cara de desespero do amigo, mas algo não estava certo. O olhar de Helena, a confusão na multidão e, principalmente, a presença de Diego. Tudo isso o deixava inquieto. Algo queimava dentro de Ricardo, uma mescla de dor e raiva. Ele queria entender, precisava saber. Mas antes que pudesse levantar a voz ou fazer qualquer coisa, um grito cortante ressoou na confusão. Era uma mulher, alguém do grupo reunido. Olha lá, ela está com uma arma. Ele virou a cabeça. Seu coração disparou. Não era qualquer mulher. Era Lívia, para seu horror. O sorriso de antes tinha desaparecido, e em seu lugar havia uma determinação aterradora. Cá, junto a Diego e os homens que o acompanhavam, ela levantava a arma com uma precisão letal. E então a mira dela se fixou em Helena. Não, espera! Ricardo berrou. Mas o tempo parecia desacelerar. Ele não podia deixar que isso acontecesse. Mas o dedo de Lívia já pressionava o gatilho. Um estrondo ecoou. Mas não foi o que todos esperavam. O tiro não disparou contra Helena. Em um movimento que ninguém poderia prever, uma pessoa atravessou o caminho da bala. Era Gabriel. O que de Ricardo foi interrompido por um grito abafado. O amigo salvou Helena de um destino horrendo, mas isso trouxe apenas mais horror. Gabriel tombou, agora agrilhoado pelas correntes da morte. Ele havia se sacrificado. Não! Não! Gabriel! O desespero tomou conta de Ricardo. Ele se ajoelhou, segurou o amigo caído nos braços, o sangue quente manchando seu terno. Você não pode ir. Não assim! O ar estava denso. A multidão urrava. Um mar de rostos horrorizados se contorcendo, tentando entender a nova tragédia. O que eles presenciaram era inimaginável. E no centro do caos, Helena estava em choque, os olhos arregalados enquanto olhava para Gabriel. Aquele que sempre tinha como segurança, agora em seus braços.
partindo. Diego e Lívia observaram a cena. A incredulidade, a reviravolta, estava além do que planejavam. Ricardo sentiu uma agonia intensa, a vida dele desmoronando menos do que um segundo. E o que deveria ser uma luta pela sobrevivência, agora se tornava um pesadelo. Eu não sabia, Helena murmurou, coberta pela adrenalina e pela culpa. Ele se colocou na frente da bala. Isso é insano. As palavras dela eram tormentosas. Cada sílaba um ato de desespero. Ricardo não respondeu. Ele tinha um olhar que transbordava conhecimento. Um conhecimento sombrio. Ele gritou de forma abrupta. Ricardo, isso foi apenas o começo. O que você não sabe vai mudar tudo. Ricardo piscou confuso. Como assim? O que você quer dizer? O ruído da sirene se aproximando, agora mais intenso, parecia distante desse aviso. O homem ergueu as mãos, como se quisesse a atenção de todos. A verdade sobre a Helena, a verdade sobre você e Gabriel. Tudo isso é parte de um plano maior. A guerra não é entre vocês, mas sim contra quem deseja vê-los exterminados. O jogo de poder sempre esteve nas sombras. Essas palavras ecoaram na mente de Ricardo, e algo dentro dele estremeceu. Cada palavra era como um fio puxado, desnudando camadas de segredos. Ele olhou de volta para Helena, então para Gabriel, e o entendimento começou a se formar. Um reconhecimento de que tudo aquilo era apenas a ponta do iceberg. O corpo de Gabriel nos braços, Ricardo percebeu que a realidade que conhecia estava se desmanchando. As peças do quebra-cabeça da sua vida estavam se reorganizando. E a conexão com Helena, a traição de Gabriel e a presença misteriosa do personagem na multidão começavam a fazer sentido. O que estava por vir? E como ele poderia se proteger de algo que nem sabia que existia? O jogo agora estava em um nível mais profundo do que poderia imaginar. E ele precisava descobrir a verdade antes que tudo que amava desaparecesse. Ricardo piscou. A fumaça ainda pairando no ar após a explosão. Sua mente girava com a cena aterrorizante diante dele. Gabriel. Mas algo não estava certo. O olhar de Helena, a confusão na multidão e principalmente a presença de Diego. Tudo isso o deixava inquieto. Algo queimava dentro de Ricardo, uma mescla de dor e raiva. Ele queria entender, precisava saber. Mas antes que pudesse levantar a voz ou fazer qualquer coisa, um grito cortante ressoou na confusão. Era uma mulher, alguém do grupo reunido. Olha lá, ela está com uma arma. Ele virou a cabeça. Seu coração disparou. Não era qualquer mulher. Era a Lívia, para seu horror. O sorriso de antes tinha desaparecido, e em seu lugar havia uma determinação aterradora. Junto a Diego e os homens que o acompanhavam, ela levantava a arma com uma precisão letal. E então, a mira dela se fixou em Helena. Não, espera! Ricardo berrou, mas o tempo parecia desacelerar. Ele não podia deixar que isso acontecesse. Mas o dedo de Lívia já pressionava o gatilho. Um estrondo ecoou, mas não foi o que todos esperavam. O tiro não disparou contra Helena. Em um movimento que ninguém poderia prever,
uma pessoa atravessou o caminho da bala. Era Gabriel. O que? O soluço de Ricardo foi interrompido por um grito abafado. O amigo salvou Helena de um destino horrendo, mas isso trouxe apenas mais horror. Gabriel tombou, agora agrilhoado pelas correntes da morte. Ele havia se sacrificado. Não, não, Gabriel. O desespero tomou conta de Ricardo. Ele se ajoelhou, segurou o amigo caído nos braços, o sangue quente manchando seu terno. Você não pode ir, não assim. O ar estava denso. A multidão urrava. Um mar de rostos horrorizados se contorcendo, tentando entender a nova tragédia. O que eles presenciaram era inimaginável. E no centro do caos, Helena estava em choque, os olhos arregalados enquanto olhava para Gabriel, aquele que sempre tinha como segurança, agora em seus braços, partindo. Diego e Lívia observaram a cena, a expressão de satisfação misturando-se à incredulidade. A reviravolta estava além do que planejavam. Ricardo sentiu uma agonia intensa, a vida dele desmoronando menos do que um segundo. E o que deveria ser uma luta pela sobrevivência, agora se tornava um pesadelo. Eu não sabia, Helena murmurou, coberta pela adrenalina e pela culpa. Ele se colocou na frente da bala. Isso é insano. As palavras dela eram tormentosas, cada sílaba um ato de desespero. Ricardo não respondeu. Não havia o que dizer. Com a mente em frangalhos, ele sentiu que a verdade estava se desdobrando dentro dele. Lembranças tumultuadas, segredos e promessas não cumpridas borbulhavam enquanto a cena de horror se desdobrava. Por um momento, tudo parecia girar e se distorcer. E então, em meio ao caos, um estalo surgiu. Um homem não reconhecido por Ricardo, mas estava entre a multidão. Ele tinha um olhar que transbordava conhecimento, um conhecimento sombrio. Ele gritou de forma abrupta: Ricardo, isso foi apenas o começo. O que você não sabe vai mudar tudo. Ricardo piscou, confuso. Como assim? O que você quer dizer? O ruído da sirene se aproximando, agora mais intenso, parecia distante desse aviso. O homem ergueu as mãos, como se quisesse a atenção de todos. A verdade sobre a Helena. A verdade sobre você e Gabriel. Tudo isso é parte de um plano maior. A guerra não é entre vocês, mas sim contra quem deseja vê-los exterminados. O jogo de poder sempre esteve nas sombras. Essas palavras ecoaram na mente de Ricardo, e algo dentro dele estremeceu. Ele olhou de volta para Helena, então para Gabriel, e o entendimento começou a se formar. Um reconhecimento de que tudo aquilo era apenas a ponta do iceberg. Com o corpo de Gabriel nos braços, Ricardo percebeu que a realidade que conhecia estava se desmanchando. As peças do quebra-cabeça da sua vida estavam se reorganizando. E a conexão com Helena, a traição de Gabriel e a presença misteriosa do personagem na multidão começavam a fazer sentido. Mas antes que ele pudesse processar... Ninguém é quem parece ser, Miguel falou, a voz carregada de desespero. Helena faz parte do plano. Ela está se infiltrando.
Eu tentei te avisar. A revelação caiu como um raio. Ricardo sentiu um frio na espinha. Ele olhou para Helena, que agora tremia com a acusação, mas além da dúvida, havia um traço de medo. Ele não sabia em quem confiar. É verdade, Ricardo. Eu fiz, mas foi por você, por nós. Ele gritou, com a voz carregada de emoção. Eu quis saber o que estava acontecendo, mas não consegui. Não sabia que isso levaria a isso. Levaria a isso? Ricardo rugiu, controlando a dor que lhe rasgava o peito. Você sabia que Gabriel poderia morrer. Você sabia que poderia terminar assim. O corpo de Gabriel esboçou um tremor, uma respiração desesperada, e então uma gota de sangue escorreu de sua boca enquanto sua vida se apagava. E então um novo tiro atravessou o ar. Todos se viraram para ver que Diego havia recomeçado a ação, mas não mirava em opção. Ele atirou em Miguel, que caiu no chão ao lado de Gabriel. O desespero tomou conta de Ricardo. Ele não sabia mais quem estava vivo ou quem estava mentindo. E o grito de Helena atravessou suas entranhas enquanto tudo ao seu redor se tornava um redemoinho. Ricardo! Ela gritou. Mas a multidão estava em frenesim, e agora ele não sabia se estava salvando uma mar ou perdendo tudo. E com isso, a verdade começou a desmoronar, e os segredos se tornaram muito mais obscuros. Ricardo olhou para o corpo de Gabriel que estava se esvaindo, e numa fração de segundo, ele percebeu que a batalha estava longe de acabar. O jogo de sombras e mentiras continuaria. E se a guerra tinha um preço, ele estava prestes a pagá-lo. Ele não estava preparado para o que viria a seguir. Ricardo piscou, a fumaça ainda pairando no ar após a explosão. Sua mente girava com a cena aterrorizante diante dele. Gabriel no chão, a vida escorrendo para longe. Ele tentou concentrar-se na cara de desespero do amigo, mas algo não estava certo. O olhar de Helena, a confusão na multidão e, principalmente, a presença de Diego, tudo isso o deixava inquieto. Algo queimava dentro de Ricardo, uma mescla de dor e raiva. Ele queria entender, precisava saber. Mas antes que pudesse levantar a voz ou fazer qualquer coisa, um grito cortante ressoou na confusão. Era uma mulher, alguém do grupo reunido. Olha lá, ela está com uma arma. Ele virou a cabeça. Seu coração disparou. Não era qualquer mulher. Era Lívia, para seu horror. O sorriso de antes tinha desaparecido, e em seu lugar havia uma determinação aterradora. Junto a Diego e os homens que o acompanhavam, ela levantava a arma com uma precisão letal. E então a mira dela se fixou em Helena. Não! Espera! Ricardo berrou, mas o tempo parecia desacelerar. Ele não podia deixar que isso acontecesse. Mas o dedo de Lívia já pressionava o gatilho. Um estrondo ecoou, mas não foi o que todos esperavam. O tiro não disparou contra Helena. Em um movimento que ninguém poderia prever, uma pessoa atravessou o caminho da bala. Era Gabriel. O que é? O soluço de Ricardo foi interrompido por um grito abafado. O amigo salvou Helena de um destino horrendo, mas isso trouxe apenas mais horror. Gabriel tombou, agora agrilhoado pelas correntes da morte. Ele havia se sacrificado. Não, não, Gabriel! O desespero tomou conta de Ricardo.
Ele se ajoelhou, segurou o amigo caído nos braços, o sangue quente manchando seu terno. Você não pode ir, não assim. O ar estava denso, a multidão urrava, um mar de rostos horrorizados, se contorcendo, tentando entender a nova tragédia. O que eles presenciaram era inimaginável. E no centro do caos, Helena estava em choque, os olhos arregalados, enquanto olhava para Gabriel, aquele que sempre tinha como segurança, agora em seus braços, partindo. Diego e Lívia observaram a cena, a expressão de satisfação misturando-se à incredulidade. A reviravolta estava além do que planejavam. Ricardo sentiu uma agonia intensa, a vida dele desmoronando em um instante, e o que deveria ser uma luta pela sobrevivência, agora se tornava um pesadelo. Eu não sabia. Helena murmurou, coberta pela adrenalina e pela culpa. Ele se colocou na frente da bala. Isso é insano. As palavras dela eram tormentosas, cada sílaba um ato de desespero. Ricardo não respondeu. Não havia o que dizer. Com a mente em frangalhos, ele percebeu que a verdade estava se desdobrando dentro dele. Lembranças tumultuadas, segredos e promessas não cumpridas borbulhavam enquanto a cena de horror se desdobrava. Por um momento, tudo. Então, em meio ao caos, um estalo surgiu. Um homem que parecia ter saído do nada estava entre a multidão. Ele tinha um olhar que transbordava conhecimento, um conhecimento sombrio. Ricardo, isso foi apenas o começo. O que você não sabe vai mudar tudo. Ricardo piscou confuso. Como assim? O que você quer dizer? O ruído da sirene se aproximando, agora mais intenso, parecia distante do aviso. O homem ergueu as mãos, como se quisesse a atenção de todos. A verdade sobre Helena. A verdade sobre você e Gabriel. Tudo isso é parte de um plano maior. A guerra não é entre vocês, mas sim contra quem deseja vê-los exterminados. O jogo de poder sempre esteve nas sombras. Essas palavras ecoaram na mente de Ricardo, e algo dentro dele estremeceu. Ele olhou para Helena e, em um instante, tudo se transformou. As memórias vieram à tona. Uma parte dele se lembrou de tudo o que haviam vivido juntos. Mas agora, como um filme deturpado. Você estava com ele o tempo todo. A confusão se esvaiu, dando lugar ao choque. Helena não era a mulher que ele pensava conhecer. No momento em que ela tentou se explicar, algo mudou em sua expressão. Uma sombra de sorridente traição. Não era apenas entre você e Gabriel, disse ela, a voz calma e controlada. Todos nós temos nossos papéis. Ricardo sentiu um frio na espinha. Você está me dizendo que essa toda é uma encenação? Qual é o seu plano? Por que Gabriel teve que morrer? A dor misturava-se à raiva enquanto as peças começavam a se encaixar. Cada fragmento de alegria e amor estava agora mergulhado numa neblina de mentiras. Helena parecia deslizar na personagem que tinha encarnado por anos. Gabriel se tornou um fardo. Ele estava no seu caminho. Eu fiz o que precisava ser feito. E como se esse confessionário fosse uma cena ensaiada, ela completou. Só então poderíamos nos libertar.
O caminho da verdade não podia incluir fraqueza. Um grito subiu na multidão e os olhares em torno mudaram. As pessoas começaram a, lentamente, perceber a profundidade do que estava acontecendo. Você é uma traidora, alguém gritou, e a raiva em torno deles se acentuou. Ricardo estava atordoado. As palavras dela cortavam seu coração. Cada sílaba, uma faca. Você trabalhou com Diego? Com Lívia? Desde o começo? Ele mal podia acreditar no que seus próprios olhos viam. O que deveria ser uma reconciliação, agora se tornava a cena de um crime. Eu não sou a vilã que você imagina. Eu sou responsável por adaptar a nossa história à verdade. E a verdade é que só um de nós pode sobreviver. Era a frieza em sua voz que mais o horrorizava. A multidão estava em choque, o murmúrio aumentando, e ele sabia que precisava sair. Mas como? Se o coração dele estava cravado ao chão com Gabriel. Um estalo, outro tiro, porém não dirigido a ninguém em particular. Foi um alerta, um sinal. O homem entre a multidão, aquele com olhar penetrante, gritou: "Estamos todos em perigo. A verdadeira batalha começa agora." Ricardo olhou ao redor e viu Diego, Lívia e Helena. Havia uma conexão entre eles, algo muito mais profundo. O passado e o presente colidindo, revelando um emaranhado que ele custava entender. O jogo estava prestes a mudar, e com isso, tudo o que ele conhecia poderia desmoronar ainda mais. Mas quem está realmente no controle? Ele sussurrou para si mesmo, o eco de suas próprias palavras criando mais dúvidas do que certezas. A batalha havia começado. Mas quem era o verdadeiro inimigo? E o que mais estava por vir? E ele ainda não tinha a resposta. Tudo isso sendo apenas o começo de sua jornada. Ricardo se ajoelhou ao lado de Gabriel, o sangue quente manchando suas mãos, o desespero tomando conta dele. A multidão estava em choque, os rostos paralisados em um mar de horror. Ele olhou nos olhos de Gabriel, buscando qualquer vestígio de força, mas havia apenas escuridão. Você não pode ir, amigo. Não agora. Seu peito apertava com a dor. Ele não sabia que a vida poderia doer tanto. Helena estava em pânico, a máscara de frieza que usava caindo. Gabriel, o que você fez? Sua voz era um misto de desespero e raiva. Mas Ricardo não conseguia ouvi-la. O som do caos ao redor se tornava um eco distante, como se tudo estivesse girando em torno dele. Diego e Lívia observavam a cena. Havia um brilho nos olhos de Diego, como se ele tivesse conseguido atingir um objetivo. Mas a fúria e a tristeza em Ricardo estavam prestes a explodir. Isso foi obra sua. Você provocou isso. Ricardo gritou, adrenalina fazendo sua cabeça girar. Você estava no caminho, Ricardo. Diego replicou, o tom de voz cheio de desprezo. E agora a verdade está prestes a ser revelada. Foi aí que a figura do homem misterioso se destacou entre a multidão, chamando todos para a ação. A verdade não pode ser ignorada. Ninguém está a salvo aqui, ele bradou,
e as pessoas começaram a se agitar. O momento estava prestes a mudar, e a luta não era apenas física, mas uma batalha pela verdade. Ricardo virou-se visivelmente dividido entre a dor e a necessidade de resposta. "O que você quer dizer?" indagou, quase implorando por uma explicação. As palavras do homem ecoavam em sua mente. Ele sabia que havia mais por trás dos sussurros de traição e segredos, mas era um labirinto confuso. "Cuidado! O verdadeiro inimigo está mais perto do que você imagina." O homem gritou, um aviso aos que não percebiam. A multidão estava presa em um ciclo de incertezas, e a pressão pesava. Diego sorriu, como se soubesse um segredo que ninguém mais sabia. "A verdadeira batalha começa agora, e você, meu caro Ricardo, não tem ideia do que está por vir." A tensão cresceu. Ricardo se forçou a se levantar. Ele não podia mais deixar os outros manipularem sua vida. Não quando estava em jogo tudo o que havia construído. "Não deixarei que você destrua o que eu amo. Gabriel, você não vai partir em vão." Ele se virou para os que o cercavam. "Todos nós temos que lutar. Não podemos deixar que o medo nos controle." A atmosfera começou a mudar. As pessoas começaram a se unir, a raiva e a dor transformando-se em determinação. Eles eram mais fortes juntos, e Ricardo percebeu isso. E então, de repente, um barulho ensurdecedor. O homem misterioso saltou à frente, a tensão esquentando o ar. Uma breve luta explodiu, mas não era apenas física. Era uma luta por uma nova ordem, por liberdade. "Lutem, não deixem que eles ganhem", ele gritou, e a multidão começou a se mover, finalmente se unindo contra as forças da manipulação. Com o facho de esperança acendendo uma faísca, Ricardo sentiu que poderia mudar o destino. O corpo de Gabriel ainda jazia no chão, mas o sacrifício dele não seria em vão. Ele prometeu. Entre gritos e protestos, eles marcharam contra aqueles que escolheram a escuridão. A noite envolveu a cidade, mas no coração de cada um ali havia uma luz começando a brilhar. Ricardo sabia que a luta não havia terminado, mas com a solidariedade recém-descoberta, ele enfrentaria qualquer perigo pela verdade. E enquanto a confusão se instalava e os verdadeiros inimigos revelavam seus rostos, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente estava no controle? A história não acabava aqui, mas você precisa se registrar agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmagar o botão like agora ajuda a alimentar o algoritmo e faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo para compartilhar e junte-se